Palavra da Verdade. Devocional de 7 de maio. Uma graça completa. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? 20 anos permaneci em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Gênesis 31, versos 36, 41 e 42. Certo comentarista observou que Jacó foi um santo sem pedigree. Sendo em princípio um enganador, o patriarca precisaria passar por muitas aflições, mais do que passaram seu pai e seu avô, para se tornar um crente digno das bênçãos do pacto. E o Deus de toda a graça, que em Cristo o havia chamado à sua eterna glória, não haveria de deixá-lo até que, depois de ter sofrido por um pouco, pudesse Ele mesmo, Deus, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar nosso patriarca na fé salvadora. Contudo, outro aspecto da graça se manifestou ao mesmo tempo na vida de Jacó: a proteção. Após enganar seu irmão e rival, receber a bênção roubada e fugir, Jacó teve de lidar com mais um problema que parecia conspirar contra ele na posse da bênção. Seu sogro, mais trapaceiro do que ele, em cuja mão haveria de padecer por 20 anos, trabalhando como um escravo e sendo seguidamente enganado. Assim, Jacó caiu na mesma armadilha de engano que armara para seu pai. Mas, apesar das trapaças do sogro, Deus o abençoa com riquezas, além de muitos filhos. Sua prosperidade levanta ciúmes tanto em Labão quanto em seus filhos. Jacó então foge. Labão vai ao seu encalço e o encontra. Eles discutem e Jacó lança-lhe em rosto tudo o que sofrer em suas mãos, como vemos em nosso texto. 20 anos consumido pelo calor do dia e pela geada da noite nos áridos pastos de Padã-Arã, amargando noites de insônia. Agora que o sogro o alcançou, Jacó põe, como se diz, as cartas na mesa. Eles fazem um acordo de paz e se despedem. Ao partir, Jacó tem uma visão em que percebe que não está sozinho. Anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo, diz o capítulo 32, verso 1. Outros conflitos ainda virão na vida do patriarca, mas com este aprendemos algumas verdades sobre a relação entre tribulação e graça. Em primeiro lugar, aprendemos que a graça de Deus não é sinônimo de facilidade. Como ressaltou Bruce Waltke em seu comentário a este texto, se Deus galardoasse nossa virtude imediatamente, amenizando o sofrimento, confundiríamos moralidade com prazer, usaríamos Deus para nossas indulgências egoístas. Nossa ética seria baseada em fazer o bem para obter o bem e não em agradar a Deus por servir à comunidade. Em segundo lugar, aprendemos que é nos conflitos que melhor experimentamos a presença e a proteção de Deus. Ao descrever seus 20 anos de exílio, Jacó reconhece que Deus estivera com ele em tempos de aflição, abençoando-o mesmo enquanto experimentava duras provas. E ao apartar-se de seu sogro, Deus lhe assegura mais claramente essa proteção ao abrir os olhos do patriarca para ver os anjos de Deus acampados naquele mesmo lugar, vindo ao seu encontro. Jacó estava a aprender que não precisava enganar. Pelo contrário, podia até ser enganado, pois a graça protetora não o abandonaria. Em terceiro lugar e por fim, aprendemos com os conflitos familiares de Jacó que é numa vida de dificuldade que o caráter do santo é moldado e aperfeiçoado. Disto resulta que a graça de Deus é completa, pois ela não somente nos livra da culpa e da condenação do pecado, mas também do domínio e poder do pecado. Ela não nos dá somente a bênção, mas também um caráter digno dela. A graça que justifica é a que também santifica, pois o amor de Deus o leva a querer que sejamos participantes da sua santidade. Aliás, um caráter transformado é um pré-requisito para o desfrutar das bênçãos e promessas de Deus. E tal caráter é forjado através dos conflitos. Novamente, citando Waltke, ao prorrogar a recompensa da virtude, Deus permite ao santo desenvolver as graças espirituais tais como fé, perseverança, caráter e esperança. É por isso que podemos nos gloriar nas tribulações. Através delas, o Deus de toda a graça disciplina seus filhos a fim de moldar as suas deformidades espirituais e transformá-los à imagem de seu Filho Jesus Cristo,
para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, como Paulo fala em Romanos 8:29. Ao mesmo tempo, a graça nos protege para que durante os dias maus nossa fé não desfaleça, antes seja aperfeiçoada. Pois a disciplina e a proteção de Deus não são inimigas, elas são parceiras na condução do destino dos seus filhos. Crente, talvez você se perceba neste momento disciplinado por Deus. Talvez esteja sentindo nas costas o chicote do Senhor. Mas tenha bom ânimo. O Deus que o disciplina é o mesmo que o protege. Lembre-se da promessa em 1 de Pedro 5, 10 e 11 que diz: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.